Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, é importante que você curta, compartilhe, se inscreva nas nossas redes sociais, ative as notificações e fique sempre por dentro. Então, meus amigos, boa noite. Todos bem? Boa noite, tudo meu tranquilo? Todos Boa bem, noite, meu amigo. Todos bem, Deus. graças a Deus. Mas conta você, meu amigo, como é que você está? Tudo certo, graças a Deus. Semana retrasada eu vacinei, graças a Deus. Estava doido para que isso acontecesse. Espero que todos em breve possam também receber essa dose da vacina, que no final das contas é uma dose de esperança, né? É verdade. Ficarem mais tranquilos, né? O Covid mexeu demais com a vida da gente, né? Eu acho que muita gente parou para pensar, né, e rever seus valores, né? Muita gente que só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro, de repente viu que só o dinheiro não resolve nada, né? Você precisa desfrutar um pouquinho da vida, da família, dos amigos, e a gente ainda está privado dessas sensações boas de encontrar, né? Mas eu acho que o pior está ficando para trás. A minha expectativa é essa. Eu tenho também uma esperança de que estamos caminhando para o melhor agora neste momento, já que uma grande parte da população já está sendo vacinada, né? Que a gente possa voltar tão breve logo àquela vida normal, sem máscara e sem preocupações, né? É verdade. Eu particularmente acho que a gente não voltará ao que era antes, porque muita coisa mudou e mudou também para melhor, né? Sim, concordo. Por exemplo, aqui em Brasília, aquilo que a gente conversava, Felipe, as áreas verdes aqui não eram aproveitadas pela população, né? E nós temos muita área verde em Brasília. Quem conhece aqui sabe, o eixo monumental, né? Verdade. São vários e vários campos de futebol a céu aberto, né? Tudo gramadinho, com sombra, e ninguém nunca usava. Ninguém ocupava, né? Aquele espaço que é tão... E agora as pessoas têm se reunido, né? Ali na hora do pôr do sol e tal. Isso. Fazem piqueniques. Lua cheia também, já vi. Lua cheia, muito bacana, né? Só que nem só coisas boas essa pandemia trouxe, né? Infelizmente o número de óbitos aumentou demais. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui no canal e nos vídeos antigos, né? E o tema de hoje vai ter ligação com isso, né? A gente vai falar sobre, porque as pessoas têm nos perguntado muito, inclusive, na live que nós fizemos sobre planejamento sucessório, que está gravada, inclusive, né? Quem quiser assistir, ficou bem legal. A gente abordou várias questões relativas a isso, né? Como planejar a sucessão, o que é a sucessão, quais são os procedimentos que devem ser observados. E o tema de hoje o João vai trazer para nós aqui. Qual é o caso prático, João? Pois como você falou, né, Virgílio? O número de óbitos realmente aumentou absurdamente, né, em comparação aos outros anos. E nós, lá no cartório, principalmente é um sinal, né, um termômetro para isso, que o nosso número de inventários extrajudiciais aumentou assim, absurdamente, né? E o caso prático é um caso concreto de uma pessoa, uma mulher, que ela vivia em união estável com um homem e esse homem veio a falecer de Covid, né? Eles tinham filhos, porém eles não tinham a união estável deles regulamentada. Então essa companheira, ela nos procurou para saber o seguinte: olha, eu fiquei com ele durante 15 anos da minha vida, dentro desses 15 anos nós adquirimos patrimônio, né? Parte está no nome dele, parte está no meu nome, mas eu quero saber o seguinte: como que é feita a partilha e como é feito o inventário nessa condição, tendo em vista que eu não tenho uma união estável regulamentada, né? Então é um caso muito interessante, é um caso que acontece com muita frequência, né? Por mais que as pessoas possam pensar, poxa, mas a pessoa vive em união estável, não faz uma escritura ou não casa, né? Existem muitos casos das pessoas que só convivem com anos de família, né? De constituição de família, e não regulamentam aquela união. Então ela queria saber como que seria o inventário naquele caso concreto dela. Legal. Eles tinham filhos em comum, não? Tinham filhos em comum. Então a gente vai poder falar um pouquinho aqui sobre o procedimento do inventário, sobre essa questão relativa à união estável não formalizada e sobre a questão dos herdeiros, não é isso? Que são os filhos e a companheira e tal. Acho que esse é um excelente tema. Então vamos lá, meus amigos, especificamente em relação ao tema de hoje, né, que nós vamos falar do inventário extrajudicial. O que é isso, né? Um procedimento estabelecido na lei que determina como é que você faz para partilhar os bens deixados por alguém que faleceu. Então, o inventário tem a ver com falecimento, necessariamente, né? É extrajudicial por quê? Porque ele não tramita na justiça, ele tramita no cartório. Isso foi uma inovação, né? Foi trazido em 2007. 2007, exatamente. 2007. Então, até 2007,
qualquer que fosse a espécie do inventário, ele tinha que ser feito na justiça. A partir de 2007, convencionou-se o seguinte: se o inventário for composto por herdeiros maiores e capazes, e se houver um consenso, se houver um acordo entre os herdeiros e a meeira ou o companheiro, etc., ou seja, se não houver litígio e se não houver herdeiros menores ou incapazes, ele pode ser feito num cartório, que no caso é o cartório de notas, né, meus amigos? Exatamente. E é o que você disse, né, Virgílio? É uma inovação, apesar de ser uma lei já, de certa forma, um pouco antiga, né, 2007, mas até hoje ainda tem muita gente que não sabe que pode ser feito um inventário que não seja no processo judicial. E todo mundo pensa assim, poxa, um inventário é aquela coisa morosa, onde eu tenho que contratar um advogado, dar entrada no processo, demora anos para se resolver, né? Mesmo que haja consenso. O que não é verdade, né? Ele pode ser feito, dependendo do caso, até em 2 dias, 3 dias, uma semana. Exato, né? exato. O inventário tendo a documentação toda redonda, enfim. Então é uma inovação que a legislação trouxe, permitiu que fosse feito de forma mais rápida, muito mais célere, e trouxe também uma liberdade para os herdeiros, né? De eles poderem acordar como que vai ser feita a partilha e que aquilo dali vai ser resolvido entre eles, obviamente se recolhendo os impostos devidos, enfim. Então é uma faculdade muito, muito simples. Mas uma dúvida que é importante a gente trazer, que era uma dúvida também que essa cliente tinha lá no cartório, que é o seguinte: olha, eu vou fazer no cartório, eu preciso ter um advogado? Né? Eu preciso de um advogado para poder me assessorar nesse inventário, para poder me instruir juridicamente? E essa é a dúvida mais recorrente. As pessoas acham que não tem a necessidade. Mas sim, precisam ter um advogado. Obrigatório, e né? Além de ser obrigatório, né, Felipe? Além de ter só a obrigação legal, é extremamente importante que você tenha uma orientação jurídica de um advogado. Que ele vai te dizer quais são os impactos e consequências da partilha que os herdeiros escolheram. Exato. Né? Qual vai ser a consequência, principalmente tributária, sobre aquela partilha. Então, ter o apoio de um advogado e ter um advogado assessorando ali orientando juridicamente naquele inventário, é essencial, né? Legal. Então, além da questão relativa à obrigatoriedade do advogado, que é muito importante mesmo, porque esse profissional é essencial à justiça, né? E a resolução de questões jurídicas, como é o caso, o inventário é complexo, você tem incidência de impostos, você tem decisões para serem tomadas no curso daquele processo, né? Eu acho que muita gente também tem dúvidas sobre uma questão que a gente chama em direito de ordem de vocação hereditária. Exato. O que é isso, né? A lei estabelece uma ordem na qual a herança será distribuída, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Claro. Quais são os herdeiros necessários, Felipe? A gente começa primeiro pelos descendentes, né? Em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro ou companheira sobrevivente, né? Certo. Logo após, se não houver, por exemplo, descendentes, eu procuro a outra classe, né? Dos ascendentes, que seria pai, mãe, avô, avó, também em concorrência com o eventual cônjuge ou companheiro ou companheira. Esses são os herdeiros necessários. Esses são os herdeiros né? necessários. O que quer dizer isso? São pessoas que têm uma parte da herança preservada e garantida para eles. Exatamente. É Aquela isso? questão dos 50% que a gente já falou em outros vídeos, né? Vídeo que a gente falou sobre testamento, por exemplo. sobre doação. Né? É muito importante que as pessoas assistam os vídeos anteriores também, porque um vídeo vai completando o outro. Né? Como o assunto é muito grande, muito complexo, esse conhecimento que já foi passado, ele vai te ajudar a compreender um pouquinho desse assunto de hoje, né? Então, eu convido vocês a assistirem aos nossos vídeos anteriores também. Vamos lá. Então, eu tenho os descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, não é isso? Exatamente. Pais, avós e tal. E cônjuge. E cônjuge ou companheiro e companheira, companheiro, né? isso. Porque a união estável foi equiparada ao casamento, É isso. certo? E aí, quando não há nem descendentes e nem ascendentes, mas tem cônjuge, por exemplo, aí nesse caso toda a herança vai para o cônjuge, companheiro ou companheira. Legal. E aí não tendo agora, não tem descendente, ou seja, não tem filho, não tem netos, não tem ascendentes, não tem pai, não tem avô, não tem avó, mãe e não tem cônjuge nem companheiro. Nesses casos, a gente chama uma próxima classe, Exatamente. não é isso? Que são os colaterais. Exatamente. Não é isso? Para que as pessoas possam entender, a herança ela não vai ser distribuída de forma infinita na ausência de parentes, né? Exato. Ela tem uma limitação de grau. Que eu falei até um pouquinho sobre isso na live. Perfeito, né? Perfeito. Então, o que é um grau, por exemplo? Eu sou o parente da minha mãe em primeiro grau, na linha ascendente. Ela é minha parente na linha ascendente.
ou seja, ela está acima de mim, ela nasceu antes de mim, e existe só uma geração entre nós dois, né? É isso. Então é 1 grau. Por exemplo, já a minha filha, ela é parente da minha mãe em segundo grau. Segundo grau. Por quê? Porque desce 1 grau até mim, depois o segundo grau é de mim para mim. Então os netos são parentes de segundo grau. E o pessoal adora falar, né? É meu primo de 3º grau. Primo não é nem parente, né? Primo Por quê? E primo, então? Por quê? Porque isso é até perigoso, hein? Primas? Mas por que que o primo, né? A gente está brincando aqui. O grau de parentesco ele vai só até o 4º. Exato. Né? Então, acima do 4º grau, a pessoa não é mais legalmente considerada uma parente sua. Então, eles não herdarão. Só até o 4º grau é que você tem direito de herdar. Né? Existem questões mais complexas, que é a representação, por cabeça ou por estirpe, etc., que não convém entrar aqui. Numa segunda oportunidade a gente pode falar. Mas vamos falar do inventário, do processo. Desse seu caso concreto, João, que você estava falando que ela era uma companheira, mas ela não tinha a união estável formalizada. Isso também foi uma facilidade que a legislação trouxe, que é a seguinte. A lei de 2007, ela precisou de regulamentação de vários quesitos, né? Então, o procedimento em si, quais os documentos que são apresentados, enfim. E uma das possibilidades que ela trouxe foi a de que os herdeiros, dentro do inventário, eles podem realizar o reconhecimento da união estável do falecido como um companheiro ou uma companheira, obviamente depois da morte dele. Então, ou seja, o reconhecimento de união estável pós-morte dentro do inventário. Legal. Então, nesse caso concreto, o receio dela era, olha, nós adquirimos patrimônio onerosamente na constância da nossa união, porém eu não tenho a união reconhecida. Eu tenho que entrar com um processo judicial para reconhecer? Não, você só tem que entrar com o processo judicial desde que existe uma resistência do outro lado. Então, se os herdeiros não reconhecerem aquela união, ela tem que entrar, fazer prova, enfim. No inventário extrajudicial, tendo os herdeiros reconhecendo aquela união, é extremamente possível e tranquilo de se fazer o reconhecimento da união estável dentro do inventário, tornando ela assim, né, dependendo da situação, meeira, dependendo do caso, herdeira dos bens que o falecido deixou. Legal, pagando a parte do companheiro, da companheira, que é devido ali, né, seja no percentual de uma eventual herança ou até no pagamento da sua própria ameação. Isso. Exato, que nós já falamos aqui um pouquinho quando a gente falou sobre regime de bens, né, a diferença e tal, né, mas só puxando um gancho aqui, em relação a essa companheira, não havia formalização. Isso. Então, eles reconheceram a união estável pós-mortem nos autos do inventário extrajudicial. Beleza. E o regime de bens nesse caso, como é que ficou? Pois é, nesse caso, o regime de bens aplicado vai ser o regime regulamentado na lei, né? Que é o regime de comunhão parcial. É o mais comum que as pessoas conhecem. Então, é aquele regime que reconhece que todo patrimônio que foi adquirido onerosamente na constância do casamento ou da união estável deverá ser dividido igualmente entre os cônjuges ou companheiros. Então, só para a gente trazer um pouquinho da prática aqui, nesse caso aí, né? Foi comunhão parcial, beleza. Tudo que eles adquiriram durante a união estável, onerosamente, vai pertencer metade para cada um, né? Suponhamos que eles tinham aí um apartamento de R$1 milhão, certo? Como é que ficou a partilha nesse caso aí, João? Pois é, então, se ela, tendo o reconhecimento e aquela aquisição foi dentro da união deles, 50% desse apartamento pertence a ela pela meação. Né? Então, ela não, nesse caso, ela não vai ser herdeira dele, ela vai receber 50%, ou seja, 500 mil do apartamento, e os outros 500 mil vai ser dividido entre os filhos. Né? Perfeito. Mas, Felipe, vai lá. Nesse caso ainda, nesse exemplo, imagine que o imóvel tenha sido adquirido só no nome do falecido. Ainda assim, ela vai ter direito a essa metade? Tem direito à metade. Tem um percentual máximo, na verdade mínimo, que ela deve receber. Mas ela percebe também herança, ou seja, ainda que exista meação no inventário, mas se o autor da herança deixou bens particulares, por exemplo, a meeira, companheira meeira ou companheiro meeiro, percebe, além da meação, ou seja, além daquilo que já é dele, que é os 50% do patrimônio, né, parte na herança. Isso. Né? Aí vai depender realmente de quantos filhos o autor da herança deixou, de quantos filhos eram comuns, né? E de quantos filhos realmente ele tinha antes do casamento, por exemplo, então, só para ficar claro. Da união. Então, só para ficar claro, né, Felipe? Então, essa participação dela na herança são dos bens que a gente chama de bens particulares. Exato. Então, são bens, por exemplo, que ele tem adquirido antes da constituição da união. É isso. Ou recebidos por doação, também. ou recebidos por herança.
né? Exato. Pode existir também outras Isso hipóteses. tudo tem a ver com o regime de bens. de bens, né? tá? Então é muito importante também, volto a falar, que assistam a nossa conversa aqui sobre regime de bens, onde a gente esclareceu bastante essas questões aí. Né? Até porque o nosso caso prático de hoje trata-se exatamente da comunhão parcial de bens. Exato. E como o João disse, eles não tinham contrato e está lá na lei que, se não tiver contrato expresso, declarado, né, o regime que deve prevalecer na união estável é da comunhão parcial de bens. Quer ver outro ponto que eu acho legal? Em relação a essa meação, que era a parte que pertencia a ela não herdou, ela já era dona dessa parte. Não incide imposto, né? Porque já é dela, né? Exato. Não há transferência, né? Aquele negócio, a gente fala sempre, né? Se mudou de mão, há pagamento de imposto. Nesse caso concreto, não mudou de mão. Ela né? já era dona dessa dona, metade. Então o Isso. imposto vai incidir sobre a outra metade que vai ser distribuída entre os filhos, no caso lá do apartamento, né? Exatamente. E quanto aos herdeiros, por exemplo, eles vão perceber, então, a herança, né, na forma que vai ser partilhado contratualmente, ou seja, nos termos da escritura pública, mas eles podem também, por exemplo, renunciar esse direito de herança, ceder o próprio direito de herança para alguém estranho, por exemplo, ao rol de herdeiros. Como é que funciona isso também na prática? Acontece muito, né, Felipe? Assim, geralmente, os filhos, quando o pai ou a mãe falecem, né, eles decidem por, olha, meu pai faleceu, mas ele construiu isso tudo com a minha mãe, a gente não acha justo a gente tocar esse patrimônio agora, enquanto minha mãe está viva. Então, nós queremos que minha mãe fique com tudo. Isso é muito comum, muito comum. Sim. Só que os herdeiros, na sua grande maioria, não sabem que no momento que o pai faleceu, naturalmente a lei determina que seja transmitida aos herdeiros. Então, já houve, apesar de não formalizada ainda, a transferência daquele patrimônio para eles. Então, se eles querem que a mãe fique com tudo, então o que eles terão que fazer? Eles vão receber a herança e ceder para a mãe, né? Então, isso incide, obviamente, em imposto no recebimento e na cessão, que é a transferência para a mãe. Não só para a mãe, mas se eu quiser transferir para um terceiro, por exemplo, ou para outro irmão, né? Isso também o que é muito comum, né? Porque tem gente, por exemplo, que recebe em herança uma casa, mas não quer esperar nem o inventário já terminar, já quer vender a casa. Isso. E aí já tem um comprador, por exemplo. Então, aquele herdeiro cede os direitos hereditários para o comprador da casa e o comprador da casa já se qualifica como herdeiro, um herdeiro artificial, porque ele não era parente do falecido, mas ele recebeu em cessão aqueles direitos hereditários. E aí ele pode se habilitar no inventário como e receber né? esse patrimônio. Né? Exato. Agora, o que o João falou é muito interessante. Né? Quando alguém falece, a transmissão ocorre automaticamente. Tem até um nome, a Saizine, né? É um princípio jurídico de transmissão imediata de patrimônio quando alguém falece. Então, ao receber, isso já é um fato gerador do imposto. Então, já tem que pagar imposto. Se eu recebo, trocou de mão, saiu do falecido para mim. Se eu cedo, trocou de mão de novo. E é o que o João sempre fala. Se houve troca de mão, ou seja, se o patrimônio estava aqui, veio para cá e daqui veio para lá, são dois fatos geradores. Exato. Então, de lá para cá, ITCMD, que é o imposto de causa-morte, e daqui para lá vai depender. Se eu estiver fazendo uma cessão onerosa, ou seja, se eu estiver vendendo os meus direitos hereditários, aí ITBI. Se eu estiver cedendo gratuitamente esses direitos, ITCMD novamente. Né? Verdade. Isso. E só há uma forma de você não perceber essa herança, que é fazendo exatamente a renúncia da herança. Exato. É quando você se torna estranho àquela partilha de bens, né? Ou seja, é como se você deixasse de ser herdeiro, por qualquer motivo que seja. Exato. Né? Aí no caso da renúncia, muita gente também tem a visão equivocada. Vamos todo mundo então renunciar, porque aí fica para a mamãe, por exemplo. Né? Então vamos lá, tem 3 irmãos, os 3 falam assim, eu vou abrir mão disso aqui, se eu renunciar, vai para minha mãe. Só que o que a lei prevê é o seguinte, se todo mundo na mesma classe, ou seja, se todos os irmãos ali, filhos do falecido, renunciam, você chama a classe subsequente, que é a dos netos. Exato. Então, às vezes, você renuncia achando que vai para a mãe e vai para o seu filho. E isso pode trazer uma complexidade terrível, porque quando criança menor de idade, por exemplo, recebe um patrimônio, ele só pode ser vendido com autorização judicial, ouvido do Ministério Público. E para fazer o inventário também. Porque aí você vai ter que ser judicial. Vai ter que ser judicial, né? E ouvido do Ministério Público. Exato. Isso então, é um equívoco que acontece com muita frequência. É uma dica de ouro aqui, né? Valiosa. Inclusive, advogados que não lidem todo dia na área, às vezes tem essa dúvida e acabam fazendo uma orientação equivocada. Então, fica aqui um alerta, né? Antes de decidir pela cessão ou pela renúncia, procure estudar o caso concreto para evitar que uma intenção
seja totalmente desvirtuada. Até porque nós já falamos que a renúncia de herança ela é irrevogável e irretratável. Perfeito. Uma vez que você renunciou, não tem como voltar atrás. Exatamente. E é um ato que realmente é gravíssimo, né? Sim. Meus amigos, eu acho que o tema foi abordado aqui, né? Obviamente que aqui a gente poderia falar durante horas e horas e horas. Não é essa a nossa intenção nessa oportunidade. Aqui a gente quer trazer esse conhecimento para as pessoas, falar um pouquinho sobre esse assunto tão relevante, mas ressaltamos, né? A importância de se contratar um advogado é fundamental, porque é o profissional gabaritado e capacitado para te orientar, para esclarecer essas dúvidas, indicar o melhor caminho que vai ser trilhado, né? É exatamente. Então, meus amigos, minhas amigas, esse foi o vídeo sobre o inventário extrajudicial. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitando esse momento, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro.